tentar expor aqui o que eu tenho levantado e você tem falado comigo nos últimos tempos, tá? A leitura que eu vou fazer é em cima de João 10, do 2 ao 6. Eu não vou pedir para abrir para a gente não perder tempo, tá, gente? Então eu vou fazer a leitura aqui mais rápido. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, para todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. O que ele estava falando. Eu vou tentar traçar um paralelo aqui, que assim, a gente pode entender e pegar diversos exemplos e diversas situações para a gente fazer esse comparativo, mas eu vou utilizar um comparativo que falou comigo. Por volta do ano 570 depois de Cristo, o profeta Maomé, lá na cidade de Meca, nasceu. E eu falo profeta para respeitar a religião e para a gente não ter nenhum tipo de polêmica nesse sentido, tá, gente? Então, no ano 570 depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, o profeta Maomé nasceu e por volta do ano 610 ele começou a recitar o Alcorão. Eu falo que ele começou a recitar o Alcorão porque ele não sabe escrever. Então ele precisou recitar e outras pessoas começaram a escrever o Alcorão para ele. E durante 40 anos ele fez ali, aliás, durante 23 anos ele fez a escritura ali levantou todo o Alcorão. E o que aconteceu muitas vezes? O que ele percebeu, o profeta Maomé? Ele percebeu que ele já tinha, ali era comum a cidade onde ele nasceu, a Meca, que era a antiga Arábia Saudita, aliás, a atual Arábia Saudita. Ele percebeu que ele tinha um Deus lá, e era comum o povo ser politeísta. Então tinha diversos deuses. Para efeito comparativo, é a mesma situação da Índia hoje, tá, gente? Então, assim, ele tinha um Deus lá chamado Alá. Só que ele notou que ele precisava adequar esse Deus, Alá, para o povo que estava vindo ali, que era uma porção de gente que tinha, vamos falar assim, que uma adoração, ele tinha aquela iniciativa de adoração e eles não conseguiam fazer a adoração da forma correta. E ele queria que o povo adorasse o Deus dele, Alá. Alá, na época, tinha ali 3 filhas, aliás. Então ele precisava fazer esse tipo de adequação, catar Alá, trazer para o povo dali do Oriente Médio fazer a adoração, só que ele não combinava com o Deus da Bíblia. Então o que ele fez? Ele começou a fazer adequações e adaptações, começou a precisar excluir as filhas de Alá. Por quê? Porque começavam a adorar as filhas de Alá também. Como o povo precisava ser monoteísta, ele gostaria que o povo de Israel ali, principalmente os descendentes de Abraão, ele precisava ser monoteísta. Então ele precisou fazer as adequações ao Deus dele. E aí ele inseriu Alá como o Deus de Abraão. E aí ele começou a entender esse lapso divino que existia entre a população. Existia esse lapso divino, esse vazio, e ele começou a inserir Alá na cultura do povo dali do Oriente Médio. Muitas vezes, por quê? Porque o povo não sabia quem se adorava, eles eram politeístas, eles saíam adorando qualquer pessoa e qualquer Deus. Pontuando essa história de Maomé e como ele inseriu Alá para que Alá seja adorado na população, eu queria fazer um paralelo agora para a igreja, para nós. E aí, como eu falei, a gente pode pegar 1 milhão de paralelos para a gente conseguir trazer para cá. Mas eu gostaria de pegar um específico. A gente começou a viver o pentecostalismo aqui no início do século passado. E eu acho que quando o pentecostalismo chegou aqui, claro, a gente não estava aqui, mas a gente imagina que deve ter sido uma experiência fantástica para toda a igreja. Chegou trazendo maravilha, trazendo o Espírito Santo para cá. E a gente sabe de todo o relato que teve. Com toda aquela maravilha, de fato o Espírito Santo está presente na igreja. Vamos falar assim que, claro, é até um paradoxo, uma coisa contraditória falar, mas era algo palpável sentir o Espírito Santo na essência da igreja. Mas o tempo se passou. E conforme o tempo foi se passando,
por volta da década de 1940, esse mesmo fenômeno que era utilizado para adorar a Deus, para trazer o crente para mais perto de Jesus, começou a ter um pouquinho de concorrência. E quando eu falo concorrência é o quê? A gente começou a inserir curas. E não necessariamente que curas sejam ruins, tá, gente? Eu não estou compondo dessa forma. Mas quando a gente coloca a cura da sua doença acima de Jesus, que é mais importante do que Jesus, aí você começa a criar uma concorrência dentro do seu coração. Então, isso é um ponto que a gente tem que começar a trabalhar. Mas nesse momento a gente ainda estava muito apegado a Jesus. Passou mais um tempo. E muitas pessoas perspicazes, elas percebem quanto a gente é devoto e quanto a gente é apaixonado pelo Espírito Santo. Dessa forma que foi feito. Em 1960, chegou uma teologia muito vinda dos Estados Unidos chamada Teologia da Prosperidade. Essa eu acho que é extremamente conhecida pela igreja inteira. É a barganha, vamos falar assim, né? Você me dá dinheiro e daqui você vai sair abençoado por aqui ou por ali. E essa teologia da prosperidade, ela foi evoluindo muito. Hoje a gente tem aí até o meio neopentecostal, que em tese a igreja nem considera de fato uma igreja protestante, mas assim, não vou entrar também nesse mérito, porque isso aí rende demais. E assim, essas três correntes que eu pontuei, a primeira corrente de 1910, que chegou e era o Espírito Santo atuando, a segunda corrente de 1940, que ali tinha uma cura, já uns milagres muito presentes dentro da igreja, e a corrente da teologia da prosperidade, elas três estão pacificadas no meio evangélico, tá? Os doutrinadores do meio evangélico já estão fundamentados que elas estão presentes. E fazendo esse estudo, eu percebi que hoje a gente tem uma quarta corrente. A quarta corrente que eu percebo hoje, que eu chamei e eu vim estudando em cima disso, é a teologia do coach. A teologia do coach é o quê? Você não precisa de Jesus. Tudo que você precisa está dentro de você. Claro que a forma não é dita dessa forma. É assim, o que você precisa está dentro de você. Basta você procurar, você vai conseguir. O que está dentro de você, você vai conseguir. E não é assim. Não é assim. Não é assim. A gente está aqui hoje. Por quê? Eu acho que hoje é tema que a gente discute, a gente debate demais na escola dominical, principalmente. A gente reconhece que a gente não é merecedor de absolutamente nada. De nada. E porque a gente não é merecedor, a gente não tem nada dentro do nosso coração, a gente não pode entregar nada para Deus. É Ele que vem aqui e faz a obra dentro de nós. Não existe nenhum merecimento, não existe nenhuma habilidade, eficiência ou outra categoria de habilidade que você possa inserir que vai alterar. Você não é merecedor de nada. É Jesus que fez a obra na cruz. É Jesus que fez tudo que você precisa para que ele atue dentro de você. Qual é a ideia desse paralelo que eu quis trazer aqui? Qual é a diferença quando Maomé, e aí eu falo na essência do fundamento, tá, gente? Mas assim, qual é a diferença quando Maomé foi lá e desvirtuou o Deus dele, que era um Deus totalmente pagão na Meca, e quando a gente vem aqui e começa a fazer o antropocentrismo? O que é um antropocentrismo, gente? A gente coloca o humano no centro, as gentes no centro. E aí a gente começa a se achar muito esperto olhando para as gerações anteriores e falando, pô, como é que a pessoa acredita nisso? Como é que a pessoa entrega para receber? Isso não está nem um pouco na Bíblia. E aí a gente começa a acreditar com palavras muito bem articuladas, com verbos muito convincentes, que a gente também é merecedor, que a gente também pode mudar alguma coisa. Bom, como eu disse no início, não tenho muita coisa para falar, gente, mas assim, o que eu tenho buscado a obra já foi feita, a gente precisa agora depositar a nossa esperança totalmente em Deus. É só Ele que vai fazer a alteração e a mudança. E
se não for alteração e mudança, a sua vida estiver muito boa, é Ele que está cuidando também. Então Ele não muda, não muda. Você tem que entregar a sua vida e o seu cotidiano, a rotina, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a noite, a presença, tudo, todos os dias, todo momento. A sua vida tem que ser um momento, e tem que ser um momento, vamos falar assim, cotidiano, de entrega e de adoração a Cristo em forma de conduta. Em forma de conduta. E a questão de a gente saber ou não, a gente nunca vai saber. O que muda é a gente está fazendo alguma coisa diferente do que a palavra de Deus está mandando. Se a gente estiver, então a gente está fazendo errado. O que eu queria dizer basicamente é: confia em Cristo. Ele, só Ele é o suficiente para salvar qualquer um dessa igreja e qualquer um do mundo aí fora. Eu agradeço a oportunidade.